José ainda era muito jovem quando o peso do favoritismo começou a moldar o seu destino. Entre todos os filhos de Jacó, ele se destacava, não apenas por ter nascido na velhice do pai, mas porque era amado de forma visível, incontestável. Esse amor tomou forma em uma túnica diferente de todas as outras, longa, ornamentada, cuidadosamente preparada e entregue com intenção. A túnica não era apenas uma roupa, era uma mensagem. Falava de afeto, distinção e futuro. E para seus irmãos falava de injustiça. Cada vez que José caminhava entre eles vestindo aquela túnica, o ressentimento crescia em silêncio. Enquanto os irmãos trabalhavam sob o sol intenso, enfrentando o peso do campo e do rebanho, José se movia de maneira diferente. Observador, sensível, muitas vezes enviado pelo pai para ver e relatar o que acontecia. E cada relato, fosse justo ou não, aprofundava ainda mais a distância entre ele e os irmãos. Mas não era apenas a túnica que os incomodava, eram os sonhos. José sonhava sonhos que desafiavam a ordem natural das coisas. Sonhos em que seus irmãos se curvavam diante dele. Sonhos em que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam. E José, ainda jovem e sem perceber o quanto a inveja pode ser perigosa, contava o que via. Para ele, eram mistérios vindos de Deus. Para os irmãos, eram afrontas insuportáveis. O ódio criou raízes. Certo dia, Jacó enviou José para verificar seus irmãos, que estavam cuidando dos rebanhos longe de casa. José obedeceu sem questionar. Vestiu a túnica, tomou o caminho empoeirado e seguiu viagem, sem saber que aquele seria o último passo de sua vida como filho livre. De longe, seus irmãos o viram se aproximando. Antes mesmo que José chegasse, o coração deles já havia decidido seu destino. "Lá vem o sonhador", disseram entre si. As palavras eram duras, as intenções ainda mais. O que começou como inveja, agora se transformava em conspiração. Falaram em matá-lo, em dar fim aos sonhos de uma vez por todas. Para eles, eliminar José era restaurar equilíbrio, recuperar dignidade, silenciar a dor. Mas nem todos tinham o mesmo grau de dureza no coração. Rúben, o primogênito, interveio. Temia o sangue, temia uma culpa irreversível. Em vez da morte, sugeriu o poço, fundo, seco e escondido no deserto. Seu plano era simples: ganhar tempo, voltar depois, salvá-lo quando ninguém estivesse olhando. Quando José chegou, sozinho e confiante, foi cercado. Arrancaram-lhe a túnica. A roupa que simbolizava amor foi tirada com violência. O tecido que antes o cobria de favor agora estava em mãos cheias de ódio. José gritou, suplicou, sua voz ecoou pelo campo aberto, mas não encontrou misericórdia. Eles o lançaram no poço, frio, escuro, vazio. José ficou ali, sozinho, com o coração acelerado e a mente em pedaços. Acima dele, seus irmãos se sentaram para comer. O contraste era cruel. Um irmão sofrendo, enquanto os outros partilhavam pão. A confiança sendo destruída, enquanto a vida seguia normalmente. Então, ao longe, surgiu o som de camelos. Uma caravana de mercadores ismaelitas se aproximava, seguindo o rumo ao Egito. E naquele momento, uma nova ideia nasceu. Não matá-lo, mas vendê-lo. Não sangue, mas lucro. José foi tirado do poço. Não para ser salvo, mas para ser negociado. Prata passou de mão em mão. Sonhos foram avaliados. Uma vida foi reduzida à mercadoria. Enquanto a caravana seguia viagem, José olhou para trás. Os rostos dos irmãos ficaram distantes, cada vez menores. A cada passo rumo ao Egito, tudo o que ele conhecia ficava para trás. O pai, a casa, o nome, a identidade. Tudo se perdeu. Enquanto era levado para longe, José sentia o balanço do camelo marcar o ritmo de uma nova realidade que ele ainda não compreendia. Cada sacolejo parecia selar uma ruptura definitiva com o passado, como se sua antiga vida estivesse sendo lentamente apagada pelo deserto atrás de si. O vento quente trazia areia, silêncio e incerteza, mas também empurrava José para um futuro que ele não podia ver. Sem saber, naquele exato momento, Deus já estava transformando a rejeição em direção e a perda em caminho. Mais tarde, Rúben voltou ao poço e o encontrou vazio. O desespero tomou conta de seu coração. Era tarde demais, nada poderia ser desfeito. Os irmãos pegaram a túnica, mergulharam-na no sangue de um cabrito e a levaram ao pai. Jacó reconheceu a túnica imediatamente. A mentira estava completa. Acreditando que o filho amado havia morrido, Jacó chorou amargamente. Sua dor foi profunda e duradoura. Nenhuma palavra o consolava, nenhum tempo curava a ferida. E enquanto José seguia vivo, acorrentado, silencioso, levado para longe, a família que deixara para trás se partia sob o peso do engano.
Mas mesmo na traição, Deus estava agindo. O poço não era o fim. A venda não era o desfecho. A túnica não era a promessa. O que os irmãos planejaram para destruir, Deus transformaria em preparação. José já não era o filho favorecido com roupas coloridas. Estava se tornando outra coisa. Um homem moldado pela dor. Um coração refinado pela injustiça. Um propósito oculto, mas nunca perdido. E a viagem ao Egito, nascida da traição, era apenas o começo de uma história muito maior do que qualquer sonho que José já tivesse contado. Se esta mensagem tocou seu coração, ajude a espalhar a palavra. Inscreva-se no canal, que o teu nome cresça, para mais vídeos que edificam a fé e fortalecem a caminhada com Deus. Compartilhe com seus amigos, familiares e grupos da igreja. Vamos juntos fazer com que o nome do Senhor cresça em cada lar.